Ascensão através de habilidades. Episódio 218. O mundo dos espíritos e dos humanos. Arulha, 1. Bônus de primeira descoberta. A inteligência aumentou permanentemente em 100. A mana aumentou permanentemente em 60. Um altar. Uma passagem que conecta os deuses e o labirinto. Taizan olhou para o altar. Era um altar com um único pilar erguido sem qualquer decoração. Dali emanava uma aura sutil da natureza. Taizan conseguiu adivinhar quem era o dono do altar. E o fantasma transformou esse palpite em certeza. O deus espiritual primordial, Beatrice. Então, é como eu pensei. Não é um deus ruim, mas você não saberia. Taizan massacrou vários espíritos, no campo de batalha dos deuses. Quando todos os outros deuses estavam regozijando-se, apenas o deus espiritual respondeu com silêncio. Pelo menos, eles não estavam olhando para Taizan com boa vontade. Na verdade, do altar, uma aura pesada emanava lentamente. O que você vai fazer? Não seria ruim não aceitar e ir embora, mas isso não é típico de você. Antes que o fantasma pudesse terminar de falar, Taizan se aproximou do altar. O fantasma não ficou surpreso, como se esperasse por isso. Taizan colocou a mão no pilar. Início da submissão. Beatrice tem uma proposta para você encontrar o altar dela. Se você aceitar, as provações virão até você. Se você superá-los, haverá recompensas. Recompensa. Beatrice decidirá com base no seu desempenho. Ao contrário de antes, a descrição da missão não mencionou nenhum teste específico. Taizan assentiu. A área de interferência de Beatrice diminui. Beatrice desce. O deus começou a se mostrar. Toda a natureza parecia engolir a sala com o aparecimento de Beatrice, diferente dos deuses anteriores. Sua forma era humanoide, mas ela não tinha corpo físico. Ela foi formada inteiramente pelo próprio vento. Humano. Uma voz contundente ressoou quando Taizan se curvou. Saudações, divindade. Taizan podia sentir o olhar do deus direcionado para a parte de trás de sua cabeça. Ao contrário de antes, o olhar não estava cheio de boa vontade. No entanto, também não estava cheio de malícia. O deus espiritual falou. Este lugar é onde guerreiros e espíritos lutam por suas vidas. Embora suas mortes sejam lamentáveis, não pretendo culpá-lo por isso. Obrigado. Parecia não haver nenhuma reprimenda por Taizan ter matado os espíritos do labirinto. Era um tanto esperado. O orgulho de um deus não seria ferido tão facilmente. Ainda assim, Taizan, que estava tensionando os músculos por precaução, relaxou. Além disso, se eu tocasse em você, aquele jovem deus teria um ataque de raiva. Eu não poderia tocar em você mesmo se quisesse. O que o traz a descer aqui, então? Se fosse apenas para um simples teste, ela não teria descido, mas teria apenas dado uma missão e encerrado. Mas os detalhes da missão mencionavam que Beatrice tinha uma proposta, o que significava que, como os deuses antes, Beatrice também tinha algo que esperava dele. Beatriz respondeu. Você resolveu vários dilemas para os deuses. Eu também tenho uma proposta para você. O vento que compunha o corpo de Beatrice explodiu. O próprio espaço começou a torcer. Taizan fechou os olhos contra o vento forte. Quando o vento diminuiu e ele abriu os olhos novamente, Taizan se viu diante de uma estrela gigantesca. O que você vê? É colorido. A estrela tinha uma variedade de cores. Azul, verde e marrom, todos preenchiam a estrela, tornando-a incrivelmente bela. Esse lugar é Arulha, onde espíritos e humanos vivem juntos. Beatriz ergueu a mão. O mundo começou a se distanciar novamente. Num instante, Taizan estava de volta ao labirinto. Sua tarefa é ir para esse mundo. Posso perguntar por que você está fazendo tal proposta a um mortal? Ele não podia aceitar uma missão sem saber nada sobre ela. Informações preliminares eram necessárias. O vento que compunha Beatrice começou a se unir. O vento que se juntou logo tomou forma. Um espírito do vento nasceu. O espírito do vento recém-nascido rapidamente se escondeu atrás de Beatrice, aparentemente com medo de Taizan. Beatrice, acariciando o espírito, perguntou. O que você acha do rei espiritual? Não tenho uma impressão muito boa deles. Havia um rei espírito do fogo entre a liderança dos guias. Taizan, que quase morreu nas mãos dela, considerava os espíritos como inimigos. Originalmente, o rei dos espíritos não era tal ser. Na verdade, um dragão. Você deve ter visto um no mundo que visitou na missão daquele jovem deus. Sim. O dragão se autoproclamou o guardião do mundo. Apesar de ser dominado pelo deus demônio, seu poder era inegavelmente transcendente, inacessível a qualquer um, exceto o transcendente e o imortal. O rei espiritual é semelhante a um dragão, um ser que protege o mundo e o protege de ameaças externas. No entanto, o estado recente de Arulha é caótico e perigoso. O mundo está em risco porque a vida do rei espiritual, que deveria protegê-lo, terminou, deixando o cargo vago. Os espíritos também têm expectativa de vida? Você deve ter ouvido falar dos espíritos que você aniquilou. Você poderia inferir isso. Taizan lembrou. O espírito que reside no esqueleto oculto mencionou isso. Os espíritos eram entidades onde a natureza ganhou consciência. No entanto, por natureza, eles eram entidades sem eu. Assim,
inerentemente instáveis, criaram espíritos que enlouqueceram na tentativa de processar aquela emoção. O limite de origem. Essa é a vida útil de um espírito. Aqueles assentados no labirinto são aqueles que tentam viver enquanto negam a sua longevidade. Eu não os condeno, nem os endosso. Então, apenas os espíritos loucos acabaram sendo lamentáveis. Eu não interfiro nos assuntos dos espíritos. Beatrice afirmou sem rodeios. Os assuntos dos mortais são para os mortais. Quer tentem ultrapassar o limite de origem ou abandonem os seus deveres para fugir, não me importa. É tudo escolha deles. Então por que você precisa me convocar? Se a questão dos espíritos fosse deixada para os espíritos, não parecia haver razão para envolver Taizan. Beatriz respondeu. Normalmente, sim. Quando um rei espiritual morre, um rei espiritual recém-nascido apenas preencherá a posição. O caos durante a instalação não é um problema, mas alguns irritantes interferiram. O descontentamento penetrou no tom do deus espiritual. Taizan percebeu instintivamente a que Beatriz estava se referindo. Os altos deuses. Derrotado, mas intrometido em todos os tipos de lugares. Deveria tê-los esmagado para que eles não pudessem nem se aproximar. Beatriz estalou a língua. Eles estão se enterrando em Arulha. É por isso que eu proponho a você. Vá e evite que os deuses superiores tentem engolir Arulha. Início da submissão. A deusa espiritual, Beatrice, deseja repelir os deuses superiores que tentam engolir Arulha. Entre em Arulha e proteja até que o recém-nascido rei do espírito do vento ganhe o poder adequado e ganhe suas qualificações. Condição. Até que o rei espírito do vento seja qualificado, não caia ou morra. Recompensa. Beatrice decidirá com base no seu desempenho. O deus espiritual não pode descer diretamente? Também estou impressionado com meus esforços para bloquear sua interferência direta. Como fez o deus da magia? Não importa o quanto tentemos, não podemos bloquear completamente seus ataques. Beatriz continuou. Um espírito recém-nascido é frágil e não está completo. Assim que o rei dos espíritos estiver qualificado, ele ganhará poder total para proteger o mundo, tornando difícil a interferência dos deuses superiores. Até então, você só precisa proteger o rei dos espíritos. Você aceitará? Sim. Taizan assentiu. Submissão aceita. Quando Taizan aceitou, o espaço começou a se abrir. Enquanto Taizan se mudava para Arulha, Beatrice falou suavemente. Não será fácil. Os seres que irão atrapalhar você são os deuses superiores, não apenas um. Kouong. O corpo de Taizan começou a ser sugado pela lacuna no espaço. Vou movê-lo para o lado do rei dos espíritos. O resto é com você. No momento em que seu corpo estava se movendo para o outro lado, de repente, uma força enorme interferiu. Quajijik. O espaço começou a torcer. Beatrice estalou a língua e exerceu força. Irritantes, realmente. Quajijik. A lacuna de espaço se expandiu. Beatriz gesticulou. Ir. Taizan rapidamente inseriu seu corpo no espaço. E o lugar onde ele chegou foi no meio de uma densa floresta. Não parece nem perto do rei dos espíritos. Parece que ficou confuso devido à interferência dos deuses superiores no último momento. Isso se tornou incômodo. Taizan ampliou seus sentidos para examinar o ambiente. O que ele sentiu foi a aura densa da natureza. Apenas um. Ele não conseguia sentir nada parecido com a aura do rei espiritual. Sua missão era proteger o rei dos espíritos. Primeiro, ele precisava encontrar a localização do rei dos espíritos. Taizan saiu da floresta e chegou por uma estrada. A julgar pelo quão bem conservado era, parecia ser frequentemente percorrido por pessoas. Taizan correu pela estrada. Em pouco tempo, ele viu uma carruagem. E perto da carruagem, várias pessoas lutavam desesperadamente. Não parece um mundo onde espíritos e humanos vivam juntos. Seus oponentes na luta eram espíritos, mas estes não eram espíritos comuns. De alguma forma, os espíritos, manchados de preto, estavam atraindo o poder e oprimindo o povo. As pessoas também convocavam espíritos para responder, mas pareciam estar lutando no poder e estavam principalmente na defesa. A força deste mundo não é muita, não é? Os espíritos lutadores realmente tinham apenas um poder escasso em comparação com os espíritos que ele enfrentou no labirinto. No entanto, eles não conseguiam afastar facilmente os espíritos. Por que os espíritos estão fazendo isso? Mestre, aguente firme. Cuidado com a sua esquerda. Taizan, que observava silenciosamente a luta, deu o pontapé inicial. Para descobrir a localização do rei espiritual, ele primeiro precisava de informações dos habitantes locais. Ele correu para frente e deu um soco. Quajik. Um espírito manchado de preto se despedaçou e voou para longe. Os olhos daqueles que lutavam desesperadamente se arregalaram. O quê? Prazer em conhecê-lo. Taizan tirou a poeira das mãos, os humanos olhando para ele com olhos atordoados. Ele acabou de derrotar um espírito com as próprias mãos? Taizan observou os espíritos manchados de preto. Ele podia sentir o poder dos deuses superiores emanando deles. É isso que eles chamam de interferência? Parecia que eles foram corrompidos por influenciarem diretamente os próprios espíritos. Os espíritos manchados de preto que enfrentavam Taizan de repente incharam. Diante de sua malícia profunda e intensa, Taizan inclinou a cabeça. O que é isso?
Espere um segundo. Por que você está fazendo isso? Gritos desesperados dos humanos podiam ser ouvidos por trás. E os espíritos que eles pareciam comandar também aumentaram muito. Eles estavam mostrando hostilidade para com Taizan. Incapaz de contê-lo, um dos espíritos gritou. Nosso inimigo. As chamas envolveram Taizan. Taizan acenou casualmente com a mão para afastá-los. Ser atacado por aqueles que ele pretendia proteger foi desconcertante para Taizan. Por que eles estão agindo assim? Não é por causa desse seu título? Título. Taizan relembrou tardiamente um título. Título. Antagonista contra a natureza. Você destruiu o mundo dos espíritos. Esta infâmia se espalhou entre eles. Dano a espíritos mais 20%. A afinidade dos espíritos com você diminui muito. Uma diminuição significativa na afinidade. Era justo vê-lo como um inimigo. Ele não pensou que isso também se aplicaria fora do labirinto. Os espíritos manchados de preto e os espíritos escravizados pelos humanos atacaram Taizan simultaneamente. Os humanos tentaram detê-los, mas os espíritos não quiseram ouvir. Ei pessoal. Sério, ouça-me. Que problemático. Taizan franziu a testa. Sua mão se moveu. Os espíritos explodiram um após o outro. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.